Presidente Lula edita decreto que restringe o acesso de civis a armas e munições. O governo propõe até 40 anos de prisão para quem atentar contra a vida de presidentes e ministros do STF. E você vai ver também. Serasa registra aumento de 80% nas renegociações de dívidas pelo programa Desenrola Brasil. Brasil envia mais de 100 agentes para combate a incêndios florestais no Canadá. NASA afirma que julho de 2023 deverá ser o mês mais quente da história. E no Minuto Pet de hoje você vai ver que os bichos preguiça podem ajudar cientistas a criar um novo antibiótico. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Lula assinou hoje um decreto sobre o controle responsável de armas no país. A medida foi editada durante a cerimônia no Palácio do Planalto e faz parte do Programa de Ação na Segurança, um pacote do governo que tem o objetivo de diminuir a violência no país. O texto reduz o número de armas que podem ser adquiridas por caçadores, atiradores e colecionadores registrados e também para a defesa pessoal. A medida também diminui a validade de registros de armas e restringe o funcionamento de clubes de tiro. Enquanto o presidente Lula afirmou em seu discurso que não se pode permitir arsenais nas mãos de pessoas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o decreto põe fim a um capítulo trágico no país. O decreto anterior permitia ao civil comprar até 4 armas para sua defesa pessoal sem a necessidade de comprovação. Agora, é possível comprar até 2 armas de uso permitido para a defesa pessoal com comprovação da efetiva necessidade. Lula assinou hoje um projeto de lei que aumenta as penas para crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. O projeto faz parte do pacote com ações voltadas à segurança pública como investimento e planos. A proposta estabelece de 20 a 40 anos de prisão para crimes que atentem contra a vida do presidente da República, do vice-presidente, dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República. Além disso, propõe de 6 a 12 anos mais a pena correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade das autoridades políticas, citadas com fim de alterar a ordem constitucional democrática. O governo federal cita os atos do dia 8 de janeiro que resultaram em graves danos contra os poderes do Estado e ao patrimônio público. Quase 900 mil dívidas foram negociadas somente pelos canais da Serasa até o meio-dia desta sexta-feira, sob a vigência do programa Desenrola. Os números retratam todos os acordos realizados na plataforma Serasa Limpa Nome, não limitando apenas as dívidas do programa Desenrola. A Caixa Econômica Federal informou que já renegociou mais de 51 milhões de reais em dívidas nos 3 primeiros dias do programa Desenrola Brasil. Ao todo, foram mais de 22 mil clientes atendidos pelo Banco Público e 10 mil contratos fechados. Ainda há espaço para aumentar o número de renegociações, uma vez que a Caixa Econômica Federal informou que tem 13 milhões de clientes com dívidas. A primeira fase do programa, chamada de Faixa 2, entrou em vigor na segunda-feira, com foco em consumidores com renda mensal de até R$20 mil. A segunda etapa deve começar em setembro e atender consumidores com renda de até 2 salários mínimos e renegociações de até R$5 mil. Em junho, a dívida pública brasileira cresceu quase 3% e atingiu 6 trilhões e 200 milhões de reais. E essa informação foi divulgada hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional. De acordo com o Tesouro, a dívida aumentou por causa da emissão de novos títulos e também pelo pagamento dos juros dos títulos já emitidos.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta sexta-feira em queda após mais um dia de agenda vazia no país e sem grandes indicadores no exterior. Com isso, investidores seguiram na expectativa pelas decisões de juros do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e do Banco Central Europeu, que acontecem na próxima semana. Ao final da sessão de hoje, a moeda norte-americana recuou 0,45% e encerrou o dia cotada a R$ 4,78 na venda. O governo prepara para enviar ao Congresso um projeto para taxar os fundos exclusivos, também chamados de super ricos. A proposta deve ser apresentada junto à peça orçamentária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que parte das propostas que compõem a segunda fase da reforma tributária sobre o imposto de renda deve acompanhar a peça orçamentária. Segundo ele, nenhuma dessas medidas diz respeito à pessoa física. O projeto de lei orçamentária anual deve ser enviado ao Congresso até dia 31 de agosto. Os fundos exclusivos de investimento são conhecidos como fundo dos super ricos e eles se caracterizam por suas cotas pertencerem ao único cotista. Com isso, a alocação de recursos é realizada por um gestor profissional de maneira personalizada. Fernando Haddad indicou que a proposta de cobrança de imposto de renda nos chamados fundos exclusivos deve ser incluída na medida provisória que trata da tributação de investimentos mantidos por brasileiros no exterior via offshores, empresas abertas em paraísos fiscais onde não há tributação. Os fundos dos super ricos são fechados para milionários que só recolhem o imposto de renda no momento do resgate. Ao contrário dos demais fundos, não há cobrança periódica dos tributos. Além disso, permite ao seu titular postergar o pagamento de impostos atravessando gerações. Segundo Haddad, às vezes o tributo não é pago nunca. E os descontos para carros 0 km também deixaram seminovos mais baratos. O impacto no mercado de usados foi limitado aos modelos com até 3 anos de fabricação. O programa do governo federal, que ofereceu descontos para veículos novos de até R$ 120 mil, aliviou também o bolso dos motoristas, que saíram em busca de modelos de carros seminovos, com até 3 anos de uso. Em junho, enquanto os carros novos ficaram 2,76% mais baratos com os incentivos do governo, no mercado de usados também houve uma redução nos preços dos seminovos, mas em menor intensidade quando comparados com os veículos 0 km. O preço dos veículos usados caiu 0,93%. A baixa do 0 km também resultou no maior impacto individual para a deflação apurada de junho, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. O movimento atingiu especificamente os seminovos do mesmo segmento do programa e intensificou a tendência de queda dos preços, apurada desde fevereiro pelo IPCA. Especialistas acreditam que o mercado de seminovos e usados ainda pode sentir a redução de preços, a depender das características dos veículos e das peculiaridades regionais. E o segmento pode ficar ainda mais aquecido nos próximos meses, com consumidores avaliando comprar veículos mais novos. Vamos falar agora sobre educação. Em todo o Brasil, 2,5 milhões de crianças de 2 e 3 anos de idade estão fora da creche, segundo o levantamento de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Enquanto isso, mais de 1.200 obras de creches e pré-escolas estão paradas no país. Os dados mostram que, no ano passado, apenas 30% das crianças de até 3 anos estavam matriculadas em creches. O número, de acordo com os pesquisadores da FGV, é baixo, mas é o melhor da série histórica iniciada em 2010, quando menos de 13% das crianças dessa faixa etária estavam matriculadas. E veja a seguir, NASA afirma que julho de 2023 deverá ser o mês mais quente da história. E ainda, no Minuto Pet de hoje, você vai ver que os bichos preguiça podem ajudar cientistas a criar um novo antibiótico. Nós voltamos em instantes, até já!
Estamos de volta, 18 horas e 44 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O Rio de Janeiro é o estado com mais interrupções nas atividades escolares por causa da violência. Os dados foram divulgados pelo Anuário de Segurança Pública. De acordo com as pesquisas, 6 de cada 100 escolas no Rio ficaram fechadas por pelo menos 2 dias devido à violência, uma taxa de 6,2%, enquanto a média nacional é de 0,9%. O segundo colocado é o estado do Amazonas, com 2,5% das aulas interrompidas. O Rio também foi o primeiro com mais escolas alvos de tiroteio e balas perdidas, cerca de 13,5%, 8 vezes mais que a taxa nacional. E as polícias civil e militar fazem operação na Vila Aliança, na zona oeste do Rio. Os agentes tinham como principal objetivo prender José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão, chefe do tráfico na comunidade, mas ele não foi encontrado. Outro criminoso identificado como Jefferson Silvio Neves, o Tiozão, foi preso. Com base nas investigações, os policiais foram até um galpão de desmanche de carros roubados e 17 veículos foram recuperados. Uma central de clonagem de cartão de créditos também foi encontrada no local. Uma Ferrari é apreendida pela Receita Federal no Porto do Rio e deve ser levada a leilão. O modelo F8 Spider, avaliado em R$1,5 milhão pode chegar a custar 5 milhões, segundo a tabela do IPVA. O dono do carro, que não teve o nome revelado, disse que o veículo vale menos do que o informado. Mas, segundo a Receita, o comprador não possui lastro financeiro suficiente para o veículo. De acordo com o delegado, ele usou uma estrutura empresarial para acobertar a operação de comércio exterior considerada fraudulenta. Bem, eu fico por aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana. E segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, ótimo fim de semana para você. Anderson, obrigada e até segunda-feira. Olha só, quando o assunto é vacina, muita gente pensa que na fase adulta as únicas doses necessárias são aquelas contra a Covid-19 ou influenza. Mas é bom lembrar que há uma série de vacinas muito importantes, especialmente na melhor idade. A repórter Maria Clara Leite mostra quais são essas vacinas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pneumonia pneumocócica é uma das principais causas de internações e mortes entre idosos. Por isso, as vacinas pneumocócicas são especialmente recomendadas para quem tem 60 anos ou mais. A VPC-13 e a VPP-23 protegem contra diferentes tipos da bactéria pneumococo, responsável por essas infecções nos pulmões, ouvidos e até pela meningite. Agora, a partir dos 50 anos de idade, é importante tomar a vacina que protege contra a herpes zoster, um quadro causado pela reativação do vírus da catapora, que causa erupções na pele em forma de vesículas, com dor intensa. E esse quadro pode durar meses ou até se tornar crônico. Só que essa vacina não está disponível no SUS, ela é encontrada apenas em clínicas privadas. Além disso, também é recomendável aos idosos tomar a tríplice bacteriana acelular DTPA e DT, que protegem contra a difteria, tétano e coqueluche. A DT está disponível no SUS, só que a DTPA não. E também tem a vacina contra a hepatite B, que é recomendada para todas as idades desde 2013, sendo aplicada em 3 doses. Essa vacina, sim, está disponível de forma gratuita pelo SUS. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Rússia anunciou hoje que realizou exercícios militares com disparos de mísseis no Mar Negro, palco de crescentes tensões com a Ucrânia e seus aliados, após o término de um acordo de exportação de grãos crucial para o abastecimento mundial de alimentos. A Marinha Russa conduziu exercícios com disparos de mísseis no Mar Negro. O Ministério da Defesa disse nesta sexta-feira que a frota do Mar Negro realizou disparos reais de mísseis de cruzeiro antinavio contra um navio-alvo, no campo de treinamento de combate na parte noroeste do Mar Negro. Como resultado, o navio-alvo foi destruído.
As manobras ocorrem poucos dias depois que o Kremlin encerrou um acordo que facilita a exportação marítima de grãos dos portos ucranianos do Mar Negro e alertou que consideraria navios que navegam para a Ucrânia como possíveis alvos militares. A NASA alertou hoje que o mês de julho poderá ser o mais quente da história. Há uma chance considerável de 2023 também ser o ano mais quente já registrado. A entidade disse que o mês atual pode ser o mais quente em centenas ou até milhares de anos. O anúncio acontece em um momento em que o hemisfério norte sofre com intensas ondas de calor, provocando recordes de temperatura na superfície e nas águas do mar, movimento intensificado pelo fenômeno climático El Niño. O mundo tem sido abalado por incêndios, mortes e sérios alertas de saúde provocados por temperaturas que se aproximam de 50 graus Celsius em algumas regiões. A Agência de Meteorologia da ONU também alertou esta semana sobre o aumento de mortes relacionadas ao calor extremo. E ainda falando sobre as consequências das mudanças climáticas, bombeiros e brigadistas do Brasil embarcaram hoje para o Canadá para participar de uma força-tarefa. Eles vão ajudar no combate aos incêndios florestais que assolam o país. De acordo com o Itamaraty, a ajuda humanitária do Brasil ao Canadá tem previsão de durar um mês e envolverá mais de 100 servidores civis e militares. Os custos da operação serão reembolsados pelo Canadá, conforme obriga a lei local. O país passa por um sufoco com mais de 900 focos de incêndio, 560 fora de controle, destruição ambiental e prejuízo para a saúde. E de volta ao Brasil, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar neste sábado, amanhã, encontros em São Paulo que prometem mobilizar a juventude cristã. Acompanhe. Sábado, dia 22 de julho, pré-adolescentes, adolescentes e jovens têm um encontro marcado. Será uma oportunidade para fortalecer a fé e ter contato com a palavra de Deus. É aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na região central da capital paulista, que os movimentos jovens vão se reunir para um grande evento com alegria, louvor e adoração ao Senhor Jesus. Pela manhã será a vez dos teens. Os teens estão conectados com Deus e este evento é um evento diferenciado, apropriado para o nosso teen. Muito louvor, dança, né? Eles se alegram na presença de Deus e é importante dizer que o teen também se envolve com o Espírito Santo. Neste mês nós trouxemos o tema O Poder das Emoções, porque nós entendemos que nunca foi tão necessário e urgente os teens entenderem sobre as suas emoções e saberem lidar com as emoções também. À tarde, novidades estão reservadas para o público jovem. Antigamente a gente fazia de noite, aí nós colocamos esse horário para as 16 horas, para mudar mesmo. Tá um horário bacana, todos os jovens podem vir, né? Os pais podem acompanhar, a gente já termina o culto das 2 horas da tarde, já pode ficar para o sunset. E novidade que nós temos é muito mais interação. Nós vamos ter aqui muito louvor, muita adoração, muito momento de ensinamento bíblico também, que é o mais importante, né? E a presença de Jesus, que já está no nosso meio desde já. E vai estar muito forte no dia do evento. Vamos ter uma peça teatral. As lideranças do JQV Teens e dos Jovens que Vencem têm um convite especial. Fala galera, tudo bem? Quero fazer um convite para você. Sábado agora nós vamos ter o nosso Sunset for Jesus especial. Vai ser top, né? Vai ter um encontro de jovens de todo o estado de São Paulo, né? Muitos do interior, muitos aqui da capital. Vai estar geral, vai estar muito lindo, vai ser muito forte. Vem ver o que a Igreja da Graça está fazendo para os jovens, em nome de Jesus. Você que tem aí a partir dos 9 anos, já é um teen, um pré-adolescente, um adolescente, então tem um encontro marcado com a gente, isso mesmo, aqui na nossa sede, às 11 horas da manhã. Um tempo de adoração, de louvor na presença de Deus. Por isso, você que é teen não pode ficar de fora. Deus tem algo reservado e preparado para você neste tempo, porque você foi escolhido também para ser feliz em todas as áreas da sua vida. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história.
E hoje é sexta-feira, dia de Minuto Pet. E olha só, a Caroline Povoleri está aqui para falar sobre uma pesquisa com preguiças na Costa Rica. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. A Universidade da Costa Rica tem visto que as preguiças possuem micro-organismos no pelo capazes de produzir antibióticos que mantêm elas livres de doenças. Os pesquisadores agora querem saber se essa superimunidade do animal pode ser aproveitada pelos humanos também. Um estudioso foi ao Parque Nacional de Preguiças, na Costa Rica, em 2020, para observar alguns dos animais que estavam em reabilitação. No local, as preguiças chegam feridas e são soltas logo quando se recuperam. O pelo do dorso de 15 animais das duas espécies foi retirado pelo pesquisador e as amostras encaminhadas ao laboratório para exame e cultivo até a confirmação da hipótese. 3 anos depois, já se tem definidos 20 micro-organismos candidatos a serem identificados, mas ainda faltam muitos passos antes mesmo de pensar em uma possível aplicação em humanos. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2050 a resistência a antibióticos pode causar 10 milhões de mortes por ano. As duas espécies existentes de preguiças de 2 dedos e de 3 dedos estão em estado de declínio, de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Que lindos, hein? Muito uma bonito. Graça. É uma pena, né? Essa notícia da extinção dos bichos preguiças. São tão fofos, né? São demais. São lindos. Obrigada, demais. Carol, pela sua participação. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada, viu? Maria. Ótimo fim de semana, Carol. Até semana que vem. Até. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo fim de semana para você. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.